Eu convido você a abrir sua Bíblia no texto que vamos meditar nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Chegando aí ao final da primeira epístola de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, hoje do verso 12 até o final, até o verso 28. Provavelmente nós vamos começar, a sequência desse sermão e vamos ver como que flui, o ensino, mas qualquer coisa nós faremos a segunda parte desse sermão na semana que vem. Diante desses diversos preceitos que o apóstolo Paulo traz, então nós vamos tentar sintetizar, mas se não, vamos dividir em duas partes sobre como que você deve se portar como igreja do Senhor. Ok? Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal ou de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós bendizemos o teu santo nome e te damos graças pela leitura da tua palavra, pela grandeza, pelo poder do Senhor derramado em nossa vida e que tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Pai, como a tua palavra é preciosa e como, ó Deus, ela é tão importante para o nosso dia a dia. Por isso, nos abençoe nesta noite ao meditar na palavra do Senhor, que teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, que o Senhor me use apesar de mim mesmo e que a tua igreja seja edificada para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor sabe, ó Deus, do desejo sincero que temos como igreja do Senhor de vivermos de acordo com a tua vontade. O Senhor sabe, ó Deus, que o exemplo da igreja de Tessalônica como uma igreja modelo é algo que nós desejamos. Por isso, ó Deus, fale conosco e nos ensine um pouco mais com a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é eterna e que, portanto, ó Deus, é para nós hoje. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouco da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e vimos que Paulo se alegra muito, dá graças a Deus várias vezes durante a escrita,
dessa carta, juntamente com Silvano e Timóteo, justamente porque essa igreja ela se tornou uma igreja modelo para toda uma região. Essa igreja abraçou o evangelho do Senhor Jesus como palavra de Deus, como de fato é, e deixaram os ídolos e assumiram um compromisso verdadeiro, sério com o Senhor. Essa igreja, ela era caracterizada como eleitos de Deus, justamente porque eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme nas promessas e no retorno de Jesus Cristo. Toda a primeira epístola, então, vai estar fundamentada nesse tripé, tratando de reforçar e para que eles continuassem cada vez mais crescendo na fé, na caridade ou no amor e também na esperança das promessas do Senhor. Nós vimos recentemente, no capítulo 4, sobre a volta de Jesus, a situação dos mortos, depois o capítulo 5, sobre a esperança do retorno de Jesus e da exigência de vivermos como filhos da luz, que, portanto, são diligentes, são sóbrios, são vigilantes, são santos, estão adornados, revestidos de fé, de amor e de esperança, e que, portanto, fazendo assim, essa igreja continuaria glorificando o nome do Senhor. Dito isso, Paulo então vai para o encerramento da sua epístola, e ele então traz uma série de preceitos, né? Diversos preceitos, para que a igreja de Tessalônica continue sendo essa igreja modelo, padrão dos fiéis, né? Padrão de toda aquela região, uma igreja firmada na fé, no amor, na esperança. Mas quando nós olhamos aqui então para essa última parte da primeira epístola de Tessalonicenses, nós vemos que ele vai tratar de assuntos relacionados ao convívio dessa igreja. Situações relacionadas ao dia a dia e diversos grupos que possivelmente temos em todas as igrejas e em todos os tempos. Nós vamos ver aqui no verso 14 a existência de insubmissos, de desanimados, de fracos. Vamos ver um pouquinho antes também a possibilidade de pessoas rebeldes e que constantemente se levantavam contra a liderança. O contexto, portanto, desses preceitos é o convívio que os irmãos teriam que ter como modelo de Deus, como eleitos de Deus e como crentes modelos no convívio congregacional, no convívio fraternal. Mas antes de entrarmos propriamente nesse tema e trabalharmos com ele, eu quero chamar a sua atenção para pensarmos de um modo geral sobre aquilo que vemos, né, como sociedade e até mesmo no estudo dessa sociedade. Quero começar a introdução do nosso sermão de hoje fazendo uma afirmação que vem aí da sociologia. A sociologia nos diz assim: o ser humano é um ser social. É assim que a sociologia nos apresenta. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Né? Por isso estamos sofrendo tanto aí com essa questão do afastamento, do impedimento do convívio social por conta da pandemia. Essa é uma questão que a sociologia afirma. Porém, nós vemos que quando olhamos para a Bíblia, o próprio Deus, na criação, já coloca no coração do homem esse desejo da comunhão. A comunhão para com o próprio Criador e a comunhão para com todas as demais obras da criação. Nós amamos estar nesse lugar, né, na terra, e amamos também nos sociabilizar, ou seja, nos conciliar e conviver com as pessoas. Nós somos seres sociais. Isso então é visto em nossa vida, né? Nós necessitamos de relacionamentos, nós nascemos em família, nós estamos inseridos em comunidades, que por sua vez influencia uma sociedade maior, que possui regras para o bom andamento dos relacionamentos interpessoais. O fato do homem ser social, viver em sociedade, exige critérios, princípios, regras para o bom convívio desse homem em sociedade. E com a igreja não é diferente.
né? A igreja como uma parcela, uma porção aí dessa vida em sociedade, também aponta para isso. Então, para vivermos em sociedade, as regras são indispensáveis. Seja dentro da família, certamente você aí na sua família existem regras. Pode deixar o chuveiro ligado constantemente? Você vai tomar banho, liga o chuveiro e deixa lá ligado, porque no dia seguinte você vai tomar banho de novo, né? Então fica ligado. É assim que funciona na sua casa? Eu acredito que não. Existe uma regra, você não pode deixar o chuveiro ligado o dia todo. E não pode nem demorar muito no banho, certamente, né? E tantas outras regras, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, seja na nossa cidade, seja na nossa nação, seja no mundo. Existem regras e essas regras são indispensáveis para a nossa vida em sociedade. Em cada célula da sociedade ou grupo há a necessidade de preceitos com o objetivo de gerar harmonia, equilíbrio, tranquilidade para todos. Quando nós olhamos para os diversos preceitos do apóstolo Paulo aqui, a ideia é trazer esses preceitos, essas regras, esses critérios, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja tranquilidade no convívio da igreja e ela continue sendo uma igreja modelo. Quando nós olhamos, portanto, para a igreja visível, nós vemos também que ela rege-se por preceitos ou princípios, porém, preceitos, princípios que devem estar fundamentados na Bíblia, que são necessários para a vida congregacional e para que esta vida congregacional mantenha a característica de uma verdadeira família da fé. Vamos imaginar que dentro, olhando agora para um contexto de convívio congregacional, se cada um aplicasse, chegasse na igreja e aplicasse o seu desejo litúrgico na adoração, né? O seu estilo de música, ou o seu tempo de culto, ou o seu horário de culto, ou ao invés da leitura bíblica, a leitura de algum livro que ele achou interessante. Imagine se as pessoas chegassem na igreja e cada uma tentasse impor, ou pelo menos manifestar o seu desejo de alguma inclinação dentro da liturgia. Como que seria esse culto? Seria a bagunça que a gente vê em muitas igrejas por aí, né? Onde as pessoas tendem a colocar as suas inclinações pragmáticas, os seus desejos, as suas vontades, para que todos os demais obedeçam. E isso acaba dando problema. Por isso que o próprio Deus já determina, inclusive, qual que é o procedimento da sua igreja. Qual que é o procedimento litúrgico da sua igreja? Qual que é o padrão de um culto? Quais os elementos essenciais de um culto? Quais as situações relacionadas a essa atividade litúrgica e até mesmo as atividades que essa igreja vai realizar. Até isso a própria palavra de Deus já lhe direciona. Imagine que as pessoas, conforme vão sendo agregadas à igreja, cada uma agregam aquilo que elas mais gostam, né? E de repente a igreja se torna, por exemplo, um grupo de ciclistas. Porque todo mundo gosta de andar de bicicleta, então ao invés de reunião de oração, pastor, nós vamos orar, nós vamos andar de bicicleta. Essa vai ser a atividade da igreja. Nada impede que a igreja tenha lá um momento de confraternização e que resolvamos fazer um passeio ciclístico. Mas isso não é uma característica da igreja. Tudo bem? Não sei se estou sendo claro aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o próprio Deus determinou um padrão de preceitos, de diretrizes, de regras, para que a sua igreja realize as atividades que o próprio Deus determina na liturgia, na questão da adoração, como também nas questões da atuação dessa igreja em sociedade, no socorro do necessitado, não é verdade? Na atividade social, né? Na influência da sociedade, da comunidade. Então, inclusive nós vemos Paulo falando a Timóteo, apresentando critérios, inclusive para pessoas que serão assistidas, as viúvas que deveriam ser assistidas pelo trabalho social da igreja. Veja, então a própria palavra de Deus toma cuidado de trazer todas essas regras. Nós sabemos também que quando não estamos atentos aos preceitos divinos para a vida da igreja, problemas podem surgir.
a liturgia vai se tornar cada vez mais liberal, a instrução, o ensino vai ser cada vez mais liberal, a eleição de líderes, de presbíteros, vai desprezar os preceitos bíblicos e vai estar muito mais relacionados a desejos pessoais e de busca por poder. Enfim, o fato de não estarmos atentos aos preceitos divinos para a vida congregacional, só vai trazer problema para a igreja. E é por isso que Paulo, para manter a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, faz questão de relembrar alguns preceitos que são essenciais para uma vida congregacional exemplar, para uma vida como igreja modelo para todos os demais. Nós vemos que essa situação de dificuldades na igreja sempre existiram. Lá em Atos capítulo 15, você tem o registro da Assembleia de Jerusalém, né, do Concílio de Jerusalém, reunida para tratar sobre a recepção dos gentios na igreja. O capítulo 15, verso 39, vai dizer assim: houve entre eles tal desavença. Aqui na verdade está falando de Paulo já, perdão. O verso 39 vai dizer: entre Paulo e Barnabé. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então veja, no capítulo 15, um pouquinho antes, você tem a Assembleia de Jerusalém tratando sobre a questão da circuncisão dos gentios. Houve discussão, houve divisão, mas chegaram a um consenso de que poderiam receber os gentios sem o passar pela circuncisão, uma vez que eles fossem batizados em Cristo. Agora, depois, dentro da viagem missionária, até no sentido da equipe missionária, dentro de um contexto de igreja, há dissensão, há uma desavença entre Paulo e Barnabé, gerando inclusive a divisão do trabalho missionário, cada um indo para um lugar. Então a igreja sempre vai ter dificuldades, irmãos, e se não tivermos regras estabelecidas pelo próprio Deus, nós teremos dificuldade. Um outro texto que mostra uma certa dificuldade no relacionamento congregacional se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, verso 2, quando trata de Evódia e de Síntique. E Paulo vai dizer assim: rogo a Evódia e rogo também a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Tudo leva a crer que havia uma desavença, uma dissensão entre essas irmãs. E aí ele pede para Clemente auxiliá-las para que possam caminhar de maneira harmônica, ou seja, em harmonia. Então, irmãos, dificuldade na igreja, muitas vezes os pensamentos não serem concordes, pode acontecer, mas a própria palavra de Deus vai trazer instrumentos, regras, diretrizes para que a igreja resolva esses problemas e viva de uma maneira a glorificar o nosso Deus. A palavra de Deus, portanto, nos afirma que mesmo com as diferenças, e inclusive por causa delas, nós podemos crescer e nos edificar. As diferenças é que vai gerar uma unidade. A unidade não é alcançada na semelhança, sendo todo mundo igual. Mas na diversidade é possível ter a unidade. Paulo vai dizer isso quando faz a analogia de que a igreja é como um corpo humano. Muitos membros, cada um tem a sua função, mas unidos trazem o equilíbrio do corpo como um todo. Como família da fé, é preciso então atentarmos para as instruções de Deus para não abusarmos dessas diferenças e buscarmos um pensamento concorde, ou seja, um pensamento inclinado para o mesmo e único objetivo: glorificar o nosso Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ciente da postura exemplar deles e procurando preservá-los nessa condição de modelo, roga-lhes que observem algumas instruções quanto à vida congregacional, para que continuassem sendo motivo de ações de graças em suas orações. Paulo, ao adverti-los, foca em várias áreas na vida da igreja que costumam ser problemas. Então nós temos aqui
voltando para Tessalonicenses, capítulo 5, né? Nós vemos que os preceitos de Paulo, na verdade, focam áreas que têm uma tendência de terem lá alguns probleminhas, e por isso a instrução já vem para tentar sanar essas possíveis dificuldades. Nós vamos ver aqui, nessa porção que lemos, do verso 12 em diante, situação relacionada com a liderança, os que trabalham entre vós, que vos presidem e que vos admoestam, a presença de insubordinados e a postura correta que deveriam ter com eles, a presença de desanimados, de fracos, de pessoas vingativas, que retribuíam mal por mal, pessoas carnais, pessoas murmuradoras, os débeis na fé, os fracos na fé, né? E assim por diante. Então a igreja, mesmo a igreja de Tessalônica, sendo uma igreja modelo, ela estava sujeita a ter uma série de dificuldades. Mas agindo corretamente, agindo segundo o preceito do Senhor, mesmo tendo as dificuldades, a igreja pode continuar sendo uma igreja modelo e uma igreja padrão. Uma igreja modelo, irmãos, uma igreja padrão, ela não está isenta de dificuldades, ela não está isenta de problemas, ela não está isenta de conflitos. Uma igreja modelo, ela possui tudo isso. Mas ela se torna modelo porque ela lida com todas as dificuldades de uma maneira madura, equilibrada, harmônica e principalmente com fidelidade às Sagradas Escrituras. O objetivo de Paulo, portanto, é que a igreja estivesse preparada para toda e qualquer situação que pudesse gerar algum tipo de problema no relacionamento fraternal, no relacionamento cristão. Sendo assim, Paulo então fala em Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 28, talvez de um modo mais específico até o verso 23, né? Mas de 12 a 28, sobre as instruções para manter a vida congregacional exemplar. As instruções bíblicas para que a igreja seja uma igreja modelo. Ok? Então, o tema que nós vamos começar a trabalhar é justamente as instruções para manter uma vida congregacional exemplar, ou seja, as instruções bíblicas para que uma igreja seja uma igreja modelo no convívio fraternal. São 8 pontos que vamos mencionar aqui e por isso, como já disse no início, nós vamos trabalhar até o ponto que der e se porventura não finalizarmos hoje, a gente segue na semana que vem, tá bom? Não perca, então, nem esse culto, nem o outro, tá joia? Então, vamos lá. A primeira instrução que Paulo vai trazer, vai tratar da questão pastoral, da figura pastoral, da liderança da igreja. E a primeira instrução que ele diz é a seguinte: estime a liderança. Em vários momentos nas Escrituras, em Hebreus também é dito isso, que os guias ou os pastores, eles foram chamados para conduzi-los ao conhecimento da palavra do Senhor, e eles prezam pelas suas almas, sabendo que deverão prestar contas diante de Deus. Então, a igreja, ela deve ter uma estima com a liderança para que essa liderança não faça o seu trabalho com sofrimento, com peso. Porque quando há um levante contra a liderança da igreja, e principalmente um levante injusto, isso só vai gerar desarmonia para a igreja e vai gerar problemas para a igreja. Então a primeira instrução que Paulo traz, no verso 12 e 13 é: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, com estima, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, quem é o que trabalha entre vós, que preside e admoesta? A figura da liderança, em especial da figura pastoral. Tudo bem? E que os tenhais, ou seja, essa liderança, esses pastores, esses presbíteros, esses anciãos, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros.
Uma das grandes dificuldades para uma igreja se tornar uma igreja forte, uma igreja modelo, irmãos, é o conflito dos membros com a liderança. Onde não há a estima à liderança, onde as pessoas não acatam com apreço aquilo que a liderança, que é bíblica, que é correta, que é justa, faz, que trabalha corretamente, que preside corretamente, que admoesta no Senhor. Quando há um levante contra essa liderança, a paz já não existe mais nessa igreja. Por isso ele diz, viver em paz uns com os outros. E aqui esses uns outros apontando para essa liderança. Nenhum benefício vai acontecer com a igreja se os membros não estimarem aqueles que o Senhor constituiu como sua liderança. Principalmente, como volto a dizer, uma liderança que é fiel a Deus, que trabalha corretamente, que preside no Senhor e que admoesta segundo as Sagradas Escrituras. Portanto, a primeira instrução que Paulo traz para que a igreja se torne modelo, para que a vida congregacional seja vivida dentro do padrão que Deus quer, acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e os tenhais com amor em máxima consideração. O relacionamento com o líder, com a liderança, infelizmente, às vezes pode gerar atritos. E quando que gera atritos? Geralmente quando aqueles que são presididos ou pastoreados não têm o conhecimento dos critérios da própria palavra de Deus e sugerem situações que vão contra, inclusive, o padrão da palavra de Deus. Pastor, nós queremos uma liturgia mais aberta. Mas Deus não quer. O padrão bíblico de liturgia é esse. Pastor, nós queremos aqui um grupo agora de dança. Meu amigo, mas não existe amparo para isso. Não, pastor, nós queremos agora que o culto seja fracionado por faixa etária. Tenhamos um culto de criança, um culto de adolescente, um culto de jovem, um culto de casais, um culto de idosos, um culto de... Irmão, não é o padrão é o povo de Deus reunido. E aí quando os liderados tentam, inclinados, né, sabe-se lá Deus por quem, e segundo os pensamentos, sabe lá de quem, né, desse pragmatismo, desse liberalismo, desses modismos, desses coachings da vida, eles tentam impor uma determinada situação que vai contra princípios da palavra do Senhor, e a liderança se levanta em manter a fidelidade escriturística, isso vai dar problema. Isso ocorre então por vários motivos, inclusive também pelo simples motivo do pecado humano, que é o simples desejo de se opor às autoridades. Por que o adolescente se opõe à autoridade do seu pai e de sua mãe? Pelo simples prazer de se opor. Eu quero mostrar para ele que agora eu sou dono do meu nariz. Às vezes se opõe a situações completamente antagônicas. O pai diz determinada coisa, ele faz o contrário. Aí quando o pai fala, não, está certo, então você pode fazer isso, aí ele volta a fazer aquilo que o pai havia dito primeiramente. Veja, isso é consequência natural do pecado. Isso vai gerar atrito, vai gerar conflito, vai gerar problema dentro da família? Vai. Isso no âmbito da igreja vai gerar também dificuldade? Vai. Então qual que é o preceito bíblico? Estime a liderança. Se a liderança está andando corretamente, se o padrão de exercício dessa liderança são os princípios bíblicos, se há fidelidade escriturística, se há ensino das Sagradas Escrituras com fidelidade à sã doutrina, estime a liderança. Agora, se a liderança é justamente pessoas que estão lá sem caráter, sem fidelidade escriturística, sem fidelidade e postura honesta, aí não tem como você ficar debaixo de uma autoridade rebelde dessa. Muito pelo contrário, dentro de um contexto de igreja que nos permite, inclusive, buscar, né, novos caminhos, não tem o porquê de você ficar sendo massacrado por uma liderança totalmente corrupta, uma liderança
infiel, uma liderança que pensa somente no próprio umbigo, uma liderança que se faz dono da igreja e opressora aos liderados. Agora, quando a liderança é fiel a Deus, irmão, então não existe outra coisa senão estimar essa liderança. E segundo Paulo diz, tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Você pode não gostar da cara do líder, da cor do terno dele, você não pode gostar, sei lá, do branco dos olhos dele, eu não sei. Mas se ele faz um trabalho fiel, por causa do trabalho que ele faz, tenhais em máxima consideração. É essa que é a primeira diretriz, o primeiro preceito que Paulo apresenta para a igreja viver de modo congregacional em harmonia. Paulo sabe que uma igreja exemplar desfruta de uma relação amigável e respeitosa entre líderes e liderados e vice-versa. É interessante ele finalizar o verso 13 dizendo, vivei em paz uns com os outros. Quando você considera honra a quem tem honra, quando você respeita a autoridade que Deus constituiu e que está fazendo um bom trabalho com fidelidade, com temor, com justiça, ensinando a sã doutrina, a igreja tem a ganhar com essa estima. E o preceito bíblico é justamente para que você acate com estima, com apreço, aqueles que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor vos admoestam por causa justamente do trabalho que eles realizam. Essa é a primeira, então, a diretriz que o apóstolo Paulo traz para que a igreja tenha uma vida de fraternidade, né? Essa igreja siga como uma igreja modelo, como uma igreja padrão. Então, as instruções, a primeira instrução para que a vida congregacional seja exemplar, a primeira instrução para que a igreja viva como uma igreja modelo é que é preciso haver respeito, estima com a liderança que Deus constituiu nessa igreja, desde que essa liderança seja uma liderança fiel ao próprio Senhor e à sua Sagrada Escritura. Ok? Então essa é a primeira instrução. Vamos caminhar aqui. Segunda instrução. O verso 14 vai chamar a atenção de que nós precisamos, a atividade pastoral, a atividade de docência, irmãos, é daqueles que trabalham entre vós, preside e vos admoestam. Agora, a atividade pastoral de cuidado, ela é de toda a igreja. Uma igreja modelo, ela não depende do cuidado pastoral apenas da figura do pastor, ou da figura dos presbíteros, ou da figura do diácono. Mas uma igreja modelo é uma igreja que se pastoreia mutuamente. É uma igreja que cuida um dos outros. Veja o que diz o verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ele está falando aqui para os crentes, para os irmãos de um modo geral. Ele não está dizendo assim, exorto, irmãos, que vocês avisem então o pastor, para o pastor admoestar o insubmisso, para o pastor consolar o desanimado, para o pastor amparar o fraco e para o pastor ser paciente com toda a sorte de crente problema. Não, não. Ele está trazendo isso para uma realidade da igreja. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, pastoreai uns aos outros. Então a igreja modelo, ela não fica dependente da figura de um líder. Vou pôr entre aspas aqui, de um guru espiritual. É lógico que o pastor, no exercício da sua função de docência, vai ser esse instrumento de ensino, esse instrumento de aconselhamento, esse instrumento de discipulador na vida de toda a igreja, na vida de todos os crentes. Mas o cuidado pastoral de uma igreja modelo é de uns para com os outros. Você precisa pastorear os demais irmãos e ser pastoreado por eles. Você precisa viver essa vida comum da igreja.
admoestar o insubmisso, consolar o desanimado, amparar o fraco, ser longânimo para com todos os crentes. Essa é uma responsabilidade que pesa não somente sobre a liderança, não pesa somente sobre a figura pastoral, mas é uma atividade que deve ser compartilhada com todos os irmãos. Isso dentro de uma igreja modelo. Agora, quando a gente vem muitas vezes para a igreja, a gente vem com a mentalidade consumidora, né? Então eu estou indo na igreja como um consumidor, então eu tenho que ter alguém ali para me servir. Eu não estou vindo aqui para servir, eu estou vindo aqui para ser servido. Essa mentalidade de consumidor dentro da igreja quebra a essência de uma verdadeira igreja de Cristo. Porque a verdadeira igreja de Cristo, você não vem para ser servido, você vem para servir. Como o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Ele não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio aqui para servir. E ele se colocou a serviço dos seus eleitos. Ele inclusive, faz aquela atividade de lavar os pés dos seus discípulos para mostrar que ele, sendo o mestre, sendo o Deus encarnado, mesmo assim ele serve e ampara os seus discípulos. Por isso, irmãos, a igreja não é um comércio, a igreja não é um supermercado onde você vem como um consumidor para ser suprido e para comprar o produto que você quer. Ah, eu fui lá e o pastor não tinha um horário para mim na agenda. Peraí, meu amigo. A igreja modelo, ela está em harmonia. E existem situações que você mesmo, como um crente maduro, pode admoestar aquele que está em submissão. Você, como um crente em Cristo, que possui o Espírito Santo, que já foi consolado, pode consolar aquele que está desanimado. Você, como um crente em Cristo, cheio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra do Senhor, deve amparar os fracos e ter paciência com os demais que estão chegando. A igreja modelo, a igreja padrão, a segunda instrução para que a vida congregacional seja exemplar, é que o pastoreio é uma atividade colegiada, é uma atividade de toda a congregação. É orar uns pelos outros, é socorrer uns aos outros, é admoestar uns aos outros, é consolar uns aos outros, é amparar uns aos outros, é ter paciência com uns aos outros. E isso Paulo vai dizer não só aqui em Tessalonicenses, mas em vários outros momentos das suas cartas. Em Colossenses, por exemplo, no capítulo 3, ele falando aos crentes, aos eleitos de Deus, santos e amados, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que ele chama a atenção, então, de toda a igreja, para que, primeiro, tenha a palavra de Cristo habitando ricamente em si, para que possa, desse modo, mutuamente instruir e aconselhar. Ou seja, a ideia da igreja ser uma grande rede de pastoreio faz dessa igreja uma igreja modelo, uma igreja padrão. E é assim que a igreja de Tessalônica vivia, e é assim que Paulo diz para que eles continuem vivendo, pastoreando uns aos outros. Nós somos um corpo onde cada parte precisa cuidar com interdependência uma das outras. Nós não somos independentes e eu não sou só um consumidor, eu faço parte de um corpo. E da mesma forma que quando eu machuco o dedinho, todo o corpo vem dar atenção para eu cuidar dessa parte que está machucada, a igreja assim também o faz. O pastorear é uma atividade congregacional. A docência, o ensino, o presidir, né, o guiar, aí é uma atividade ministerial. Então, dentro da igreja modelo, exemplo, o admoestar, o consolar, o amparar, o ser longânimo, o instruir, o aconselhar, faz parte e é responsabilidade de todo e cada crente. Existe vários textos na palavra de Deus que enfatizam a necessidade de pastorearmos uns aos outros. Nós lemos aqui
Colossenses 3, 16 e 17. E tantos outros textos, né, que também nos chama a atenção para o fato de disciplinar, consolar, apoiar, instruir, acompanhar, socorrer, são termos utilizados para a igreja e não para uma pessoa específica, apenas. Então, irmãos, se nós queremos ser uma igreja modelo, uma igreja padrão, nós precisamos pastorearmos uns aos outros. Nós como Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, nós temos nesse processo, é lógico que a pandemia dificultou muitas coisas, mas nesse processo nós temos tido o privilégio de orarmos a cada dia por uma família, onde eu coloco lá a foto da família, o nome das famílias, para que a gente possa conhecer. Não é responsabilidade apenas do pastor Herbert saber o nome de cada ovelha que Deus lhe confiou. E graças a Deus, Deus ainda tem me dado a cabeça que eu consigo gravar. Talvez chegue uma época que eu não consiga mais. Mas não é só a minha responsabilidade. Você precisa conhecer os seus irmãos pelo nome, orar por eles, saber como eles estão, admoestar, consolar, amparar. Eu sei que existem irmãos dentro da nossa igreja que já fazem isso com maestria, com cuidado excepcional, né? Pessoas que se preocupam com a vida uns dos outros. Se eu começasse a citar aqui, certamente seria infeliz porque esqueceria de algum. Mas tem tantos irmãos que fazem isso já, porque entenderam que a vida congregacional exemplar depende do pastoreio mútuo, de estarmos um cuidando do outro e vice-versa. Ok? Essa é a segunda instrução, então, de Paulo, para que tenhamos uma igreja modelo, uma igreja exemplar. O desejo do meu coração é que essas instruções estejam bem vivas na Igreja Presbiteriana Reformada aqui de Araraquara. Vamos, então, à terceira instrução. A terceira instrução está aí no finalzinho do verso 13 e também no verso 15 de 1 Tessalonicenses. Final do verso 13, que ele fala, vivei em paz uns com os outros, dentro daquele contexto da liderança, mas se é um com os outros, aplica a todo mundo. E o verso 15 diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A terceira instrução para que a vida congregacional seja exemplar, para que a igreja seja de fato modelo, além de estimar aí a liderança que Deus constituiu, além de pastorearmos uns aos outros, você precisa ser um pacificador. Sempre vai ter gente na igreja querendo fazer justiça. Mas o fulano fez isso para mim, eu vou lá, eu também vou falar isso para ele, ele falou, eu não aceito um negócio desse e tal. Se você for um fazedor de contenda, você vai criar mais confusão. Agora, a Bíblia, para que essa igreja seja uma igreja modelo, ela diz, olha, você precisa ser um pacificador. Viver em paz, ou seja, evite que alguém retribua a outro mal por mal. Você sabe que o A fez mal para o B e que o B quer se vingar? Você chega para o B, não faz isso não. Vamos lá conversar com A, vamos melhorar esse negócio, vamos ver se ele se arrepende, se ele pede perdão. Como lá Mateus ensina, né? Se o irmão pecou contra ti, vai com ele, conversa com ele. Se ele se arrependeu, ganhaste o irmão. Se ele não se arrependeu, leva 2 testemunhas. Tenta, né, conduzi-lo ao arrependimento. Se ele ainda não, aí traz-o à igreja. A igreja conversa. Se porventura não atendeu a admoestação, então discipline e o considera como um descrente. Mas veja, existe um processo. E um processo que busca a pacificação, que busque a harmonia, que busque a reconciliação. E uma igreja modelo, irmãos, não é uma igreja de fazedor de contenda, de fofoqueiro miserável, que quando ouve um negócio, sai falando para o outro rapidamente, que você viu o que o fulano falou de você? E biriri, pororó. Ou seja, fazedores de contenda, isso é coisa do diabo. Se você faz isso, você não está servindo a Deus, você está servindo ao cão. Entendeu? Porque o padrão da palavra de Deus é que você seja um pacificador. Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, diz que bem-aventurados os pacificadores, como característica dos crentes em Cristo.
Então evite que alguém retribua ao outro em mal por mal. Siga sempre o bem. Seja um instrumento de paz. Uma das maiores virtudes que alguém pode ter dentro de um contexto bíblico cristão é ser pacificador. Obviamente que isso não significa ser da turma que faz vistas grossas. Não é deixar de admoestar, não é deixar de consolar, não é deixar de amparar, não é deixar de chamar, de exortar. Não. Não é fazer vistas grossas. Ser pacificador é tratar do problema, irmãos. Ser pacificador é agir de modo a corrigir as falhas. Ser pacificador é agir em busca da solução, de intermediar diplomaticamente, gerando harmonia diante dos problemas. Tem muita gente que pensa que ser pacificador é deixar para lá. Ó, aconteceu um problema entre o fulano e o Beltrano. Ah, deixa para lá, não trata não. Isso aí o tempo vai resolver. Não resolve. Não resolve. O pacificador é aquele que, por exemplo, o pai que quer pacificar os dois irmãos que brigaram. O que faz? Chama um, chama outro. O que aconteceu? Ah, ele pegou meu carrinho, ele quebrou a roda do carrinho. Ah, foi isso que aconteceu? Fulano, é isso que aconteceu? Pai, mas foi sem querer e eu já quero consertar. Ótimo, então vamos os três sentados, nós vamos consertar essa roda. Isso é ser pacificador. É identificar onde está o problema, identificar o que é possível fazer para ter a solução e gerar harmonia. Agora consertamos o carrinho, vamos brincar juntos os dois. Cuidado para não quebrar de novo. Pronto. Agora as pessoas dentro da igreja parece que querem ver o circo pegando fogo. Como eu disse aqui, isso não é postura de um crente, de um discípulo verdadeiro de Cristo. As pessoas que colocam lenha na fogueira, na verdade, meu amigo, vai para a própria fogueira, hein? Vai para o lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia diz que Deus abomina o fazedor de contendas. Se tem uma coisa que Deus detesta, é gente que é fazedor de contenda. Provérbio fala isso várias vezes. Então, cuidado. Quando nós olhamos aqui para Romanos, no capítulo 12, Paulo também trazendo instruções sobre essa situação do amor e da paz, né? No capítulo 12, do verso 17 em diante, ele vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aquilo que depende de você, entra, você abre mão, você fica no prejuízo, você faz o que você achar que deve fazer para tentar a paz. Não teve jeito? Nem fazendo, apresenta o documento, fala, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela. Não, nós não queremos. Sim, eu não vai querer. A paz agora não depende de você. Nesse caso, então, fazer o quê? Aí você tem que ir embora, não tem o que fazer. É isso? Mas no que depender de você, você vai buscar sempre uma situação de paz. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então veja, ser pacificador é um padrão que a palavra de Deus exige dos crentes e é um dos critérios para que a igreja seja uma igreja modelo, uma igreja padrão, né? Citei aqui, vou ler para você Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Terceira, então, instrução para uma vida congregacional exemplar: você precisa ser um pacificador. Não coloque lenha na fogueira, mas seja instrumento de paz para conduzir as pessoas à harmonia e para evitar que alguém retribua ao outro mal por mal. Vamos caminhar aí mais um ponto, irmãos, chegando aí na metade das instruções de Paulo, que é a quarta instrução, então, para a vida congregacional exemplar, ou seja, para a igreja continuar sendo uma igreja modelo na vida congregacional. O verso 16 diz assim: regozijai-vos
sempre. Dentro da vida congregacional, seja em qualquer lugar, esse preceito aqui, irmão, ou esses preceitos são aplicados para qualquer contexto social. Seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Ninguém, presta atenção no que eu vou te dizer, ninguém gosta de viver ou de conviver com pessoas infelizes. Pessoas que reclamam de tudo. Lá na sequência, o verso 18, nós vamos tratar disso mais para frente, vai dizer, em tudo dai graças. Ou seja, seja grato. Regozije-se sempre e seja grato. Tenha a vida feliz e seja agradecido. Essa é a dobradinha. Nós vamos trabalhar com essa questão da gratidão depois. Mas o viver de modo feliz é essencial, irmãos. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria está no Senhor. Nós começamos a estudar lá Malaquias na quarta-feira, né? A prova do amor de Deus para conosco está no fato de Ele ter nos dado a salvação. Então, mesmo que dê tudo errado na nossa vida, nós ainda temos motivo para nos alegrar, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. Em Deus está a nossa alegria. E o estar convivendo no contexto congregacional é uma alegria, porque é, de certa forma, uma demonstração daquilo que nós vamos viver eternamente, congregados, reunidos. Então, regozijai-vos sempre. Tem pessoas que têm uma inclinação, é até a questão, às vezes até personalidade, o melancólico. A pessoa é triste por natureza, ela não consegue ter um momento de regozijo na vida. Até quando acontece coisa boa na vida dela, ela fala assim, vamos ver, aconteceu essa boa, mas logo, logo vem algo ruim, né? Para com isso. Tente viver uma vida alegre, regozijando-se, porque você tem a salvação em Cristo Jesus. Em qualquer relacionamento, nós procuramos estar com gente feliz. Nós somos contagiados com aqueles que, apesar das circunstâncias, conseguem regozijar-se. Não é gostoso estar com pessoas que conseguem sempre olhar para o lado bom das coisas? É lógico que é. As pessoas que conseguem, mesmo estando na lama, né, olhar para o céu e ver o céu estrelado. Uma professora nossa, na época do preparo missionário, diz assim, vocês vão para a África, não olhe para a lama, olhe para as estrelas. Olhe para as coisas boas, para as coisas bonitas que tem lá. Porque senão vocês não vão conseguir se alegrar diante daquela realidade. Isso foi uma instrução tremenda para nós. E é a instrução que o próprio apóstolo Paulo traz para a vida congregacional. Irmãos, a igreja sempre vai ter dificuldades, vai ter um problema, a gente vai ter dificuldades pessoais, problemas na família, problemas na saúde, às vezes nós vamos ter problemas no trabalho, mas a vida congregacional deve ser um momento de alento para nós. Não tem que ser um peso, tem igreja, nossa, culto de novo. Não, eu preciso, quando se refere ao contexto de vida congregacional, eu preciso estar feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. Ou seja, o fato de poder reunir, de ter vida congregacional e adorar o Senhor deve ser um instrumento de alegria no meu coração. Em Neemias, capítulo 8, verso 10, nós encontramos: a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo afirma que devemos nos alegrar em Deus em todos os momentos. Aqui em Filipenses, capítulo 4, que Paulo está tratando justamente da situação lá de Evódia e Sintique, dessa questão do convívio congregacional, ele vai dizer assim, no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, eu quero terminar essa primeira parte do nosso sermão, que trata das instruções do apóstolo Paulo para uma vida congregacional exemplar, ou seja, preceitos para que a igreja seja uma igreja exemplar, seja uma igreja modelo na vida congregacional. Eu quero terminar dizendo que, se o Senhor for a fonte da tua alegria, o lugar que você estiver vai ser realmente um lugar de regozijo. A igreja vai ser um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar
de comunhão, de rever os irmãos, de se alegrar na presença do Senhor, se derramar em adoração diante daquele que é o Todo-Poderoso e que, independente das circunstâncias, já demonstrou seu amor para conosco pelo fato de teu Filho, Jesus Cristo, ter morrido por nós. Então, queremos viver uma igreja modelo, uma igreja exemplar? Estime a liderança que o Senhor colocou sobre a sua vida. Né? Voltando aqui para Tessalonicenses, verso 12 e 13. Estima, acate com apreço, tenha com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Pastoreiem uns aos outros. Exortamo-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânicos com todo. Seja um pacificador. Evite que os outros retribuam o mal pelo mal. E regozije-se sempre, ou seja, viva de modo feliz. Independente dos problemas sociais, da família, do trabalho, seja lá o que for, nós temos o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E que Deus assim nos abençoe. Ainda temos mais quatro preceitos, ou 4 instruções de Paulo para uma vida congregacional exemplar. E aí nós trabalharemos, se Deus assim permitir, na semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você possa pedir para que Deus te conduza, para que você seja, de fato, esse instrumento de paz, esse instrumento de alegria, esse instrumento de pastoreio e esse instrumento de submissão para a honra e glória do nosso Deus, para o bem da nossa própria igreja. Amém?